atividade dessa semana traz o tema intraempreendedorismo. E vamos discutir o assunto com Roberta Negreiros, da Petrobahia, Jaime Oliveira, da IBRAM, pós em negócios, e Isabel Ribeiro, que é do Sebrae. Eu começo por você, professor Jaime. Você, como docente do ensino superior, avalia o jovem que pretende ingressar na carreira pública ou privada. Com relação ao empreendedorismo nas organizações, tá? Acha que eles têm entendido do conceito em demonstrar iniciativa e inovar? De uma forma geral, o ensino superior no Brasil incentiva esse comportamento nos jovens? Só de adentrar na academia, o jovem ou a pessoa que adentrou na academia, ele começa a ter percepções que antes ele não tinha. Percepções essas de maneira, vamos dizer assim, sistêmica, de maneira holística, ele começa a perceber e começa a despertar nele o que ele já existia, não é? Que é justamente todo esse processo, vamos dizer assim, que você acabou de dizer, de empreender. Mas, quando eu falo empreender, eu falo no processo também de inovar, de ser proativo, tá certo? E eu acho que essa característica, qualquer jovem que adentrou a academia, ele recebe isso, né? Não tem jeito. Mas você tem visto isso nos alunos hoje? Fátima, entenda bem, quando você fala o intraempreendedor, né, que foi o que você citou, sim. Eu tenho visto, sim, porque eu acho que mudou muito, né? A relação hoje do empregado, né, do trabalhador, ele não se vê mais como simplesmente um tarefeiro, um executor de tarefas, tá certo? Pelo contrário, ele se vê como uma pessoa que ele faz acontecer, tá certo? E, vamos dizer, ele muda. Né, hoje, realmente, os empresários, eles esperam isso do empregado, né? Que acaba sendo justamente o intraempreendedor. Eu gostaria que você explicasse essa diferença, Isabel, entre empreendedor e intraempreendedor. O intraempreendedorismo é uma pessoa que tem características de empreendedor dentro de uma organização. Tem uma característica muito forte dos empreendedores de sucesso, que é correr risco calculado. E o que é o correr risco calculado? É ele ter uma visão, ter um sonho e começar a colocar aquilo no papel, geralmente através de um plano de negócio. O empreendedor, ele geralmente coloca o recurso dele, ou um recurso da família, um recurso do amigo, até porque os bancos, né, não facilitam crédito para um novo empreendedor. Já o intraempreendedor, ele vai ter que convencer o proprietário da empresa, o gerente, de aportar capital numa ideia nova. Então, a diferença, para mim, é que ele não corre o risco. Para mim, só está nessa diferença. As demais características ele possui. Ele tem uma visão diferenciada, ele teve uma iniciativa. Aliás, dizem, né, que o empreendedor ele não pede desculpas, né, ele primeiro faz, né, não pede licença, ele pede desculpas e faz. E pessoas que têm iniciativa dentro de organização, que têm uma ideia inovadora, que pode contribuir para as empresas expandir o lucro, se expandir no mercado, muitas vezes ela começa a testar sem a autorização do chefe ou do sócio da empresa, dando certo, aí que ela vai dizer, olha, tive aquela ideia, já fiz uns testes, né, e está dando certo. Então, é assim, ele não corre o risco, mas empresas que têm trabalhado com empreendedorismo, que vai aportar capital numa ideia nova, logicamente, ele vai pedir sua ideia é ótima, legal, coloquem no papel que vamos observar essa viabilidade financeira ou não. Para mim, a diferença só está aí dele não aportar o capital próprio dele, mas as demais características ele possui. E você percebe se os empresários realmente têm apostado em algumas ideias desses intraempreendedores? Olha, aqui na Bahia eu ainda não estou vendo muito bem, não consigo ver esse cenário, mas existe a questão das startups, que são pessoas que têm ideias inovadoras, principalmente na área de marketing, na área de novas tecnologias, o pessoal que gosta de desenvolver games, desenvolver sons para celulares. Então, vem o Angel Capital, aquela pessoa que tem o capital e aposta na ideia, que eu gosto de dizer, daquele jovem. Inclusive, já acessei pela internet e descobri que, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem encontros de startups. São jovens que, discutindo ali de uma maneira informal, discutem uma ideia e a gente arruma quem aporte, né,
recurso naquela ideia inovadora, Bacana. independente dele estar atuando numa empresa ou não. As empresas no Brasil veem com bons olhos esse profissional empreendedor? O Brasil, como um país extremamente empreendedor, na empresa que eu trabalho, por exemplo, na Petro Bahia, a gente saiu na exame agora como a 10ª maior empresa da Bahia. No Nordeste, a gente está em torno de 70. Então, é uma colocação bem interessante. E uma empresa baiana, né, em 600 no país. Então, é bem interessante. Isso porque nós temos diversos empreendedores internos. Não só os líderes principais, que são o grande foco de motivação de todos que estão ali, mas as pessoas. Por quê? Porque a gente oportuniza escutar. Não adianta eu estar numa posição de liderança e não conseguir entender o que é que o meu operador... Nós somos uma empresa que trabalha com distribuição de combustível, postos de combustível, bases de combustível, e quem tem as maiores e mais interessantes ideias são os frentistas, são os operadores da base, são aqueles lubrificadores que estão trocando um lubrificante no carro. Então, são intraempreendedores, eles inventam, eles inovam, eles são proativos, eles trazem ideias novas, e eu, que sou do RH, fico atenta aí buscando o que vier, porque é a partir deles que as informações vão surgir, né? É a partir do chão de fábrica que as boas ideias surgem. A gente sabe que tem líderes formando líderes. O mercado é isso, não tem como. Você tem que construir sua carreira, mas você tem que preparar pessoas para ocupar o seu lugar. É verdade? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Existem muito mais líderes incentivando novos líderes ou não? Eu acho que sim. Eu geralmente penso de forma otimista, Sim. Mas eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais os grandes líderes, os líderes inteligentes que querem fazer com que seu negócio vá adiante, que suas equipes sejam equipes de sucesso, formam sim seus sucessores. É de fundamental importância para a perenidade do negócio. É a questão da educação continuada que a gente sempre fala aqui. Foi-se o tempo que se tornava funcionário público, né? Isso a gente sempre ouve aqui por alguns convidados, que na década de 80, pensavam em ser funcionário público para não trabalhar mais e a vida toda estar ganhando seu salário. Isso não existe mais, né? E cada vez o mundo está girando, né? Para que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos mais, né? Como o superintendente da FIEB falou aqui com a gente já. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que estar sempre em destaque na empresa que a gente trabalha, na verdade, em tudo que a gente faz. Eu vejo o seguinte, Fátima, liderança, tá certo? É uma característica virtuosa, tá certo? É um dom. Quem tem a característica de liderança não vai sabotar ninguém. Né? Você é líder, Bacana, você inspira a confiança, não é? Você agrega, você traz as pessoas para você não vai sabotar ninguém. Quem sabota são incompetentes, tá certo? E os líderes geralmente não são incompetentes. Perfeito. A empresa que eu trabalho, ela é tipicamente familiar, mas trabalham os 2 fundadores, trabalham as filhas, trabalham os sobrinhos, e está passando por um momento de profissionalização, porque somos 800. E desses 800 não são só parentes. Familiares, né? Só que, no fim das contas, com exceção das empresas públicas, todas as empresas são familiares. Um dia, um pai ou uma mãe resolveu abrir uma loja no shopping, loja X. Aí a filha tinha habilidade, foi trabalhar. Ou o filho tinha habilidade, foi trabalhar. Mas precisava de um profissional de finanças. E, quando existem verdadeiros líderes, eles formam, sim, os seus liderados, os seus sucessores. No seu caso? No meu caso, minha equipe é bem enxuta, apesar de sermos 800, a gente tem um grupo bem reduzido, mas a gente consegue, sim, compartilhar, trocar informações novas, somar um ao outro. Que você tem preparado para depois ser a presidente? Espero que sim. Né? Ou Por lá, favor, né? porque carreira é assim, eu estou tal empresa, eu não sou tal empresa. A gente até um momento que foi interessante para as 2 partes. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o melhor possível, porque amanhã eu vou estar em outra e vou ser indicada para outra, e a gente vai pulando assim. Agora, uma coisa só, para finalizar, tenho muito cuidado com esse tal pular que eu falei há pouco. Né? A gente tem visto alguns currículos que a pessoa fica 3 meses numa empresa, 4 meses na outra, Bacana. 2 meses na outra. Isso, em seleção, chama-se jumper. Jumper, do inglês, é a pessoa que vai pulando. Que não tem compromisso, Não né? tem compromisso. Então, aí eu pergunto, por que você acha que eu vou acreditar que você não vai ficar aqui
3 meses, 2 meses eu vou te treinar, eu vou fazer farda para você, você vai fazer avaliação médica que custa dinheiro, avaliação psicológica, e daqui a 2 meses você vai falar, Roberta, eu não quero. Claro que às vezes é porque a gente não quer, mas eu não quero porque eu vou para a empresa que me ofereceu R$ 50 a mais. Isso é péssimo no currículo. O jumper pula são diversos. Então, é uma dica para vocês terem cuidado, porque quando a gente vai estar numa palestra, tudo que a gente falou aqui, vocês já sabiam. Todo mundo sabia que tem que ser mais compromissado, tem que ter ética, tem que ter cuidado com o que fala, mas, às vezes, a gente, no dia a dia, esquece. Então, é mesmo, se vocês levam uma coisinha daqui, 2 coisas para colocar em prática, eu acho que já valeu aí o engarrafamento, o em pé, o sentado, enfim. Vamos agora ao quadro Vitrine de Carreiras. Estou aqui no Senai Cimatec para apresentar o curso de fabricação mecânica. Vamos conhecer mais um pouco dessa nova profissão. Como é que você descobriu nesse curso? A princípio, eu estava indeciso no que eu pretendia fazer, mas o meu pai tem sempre essa área de indústria. Seu pai já trabalha na área Já industrial? trabalha na área industrial. Daí, então, eu surgiu interesse e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, era uma área que eu gostava. Eu passei a gostar. Ele falava de mecânica, você pode transformar algo... É um artesão de verdade, né? Você transformar algo bruto em uma matéria para uma peça Funcional. funcional. E você sabe me dizer qual área que você vai atuar, querer atuar assim que você concluir o curso de fabricação mecânica? Na área de ferramentaria, fabricação de molde de injeção, como também abrange outras áreas. Eu posso trabalhar especificamente em retífica, especificamente em torno ou em fresa, mais precisamente na área de ferramentaria, fabricação de moldes de injeção. Que isso, você trabalhando na indústria, especificamente, seria empresas de que porte? Empresas que façam produtos plásticos. A gente fabrica o molde de injeção, injeta em plástico, por exemplo, uma marmita, no caso, tem um copo plástico. É a nossa área, fabricar o molde. O curso de fabricação mecânica existe desde 2002. Foi o primeiro curso do Senai Cimatec e tem duração de 4 semestres. É um curso gratuito onde o interessado se inscreve, passa por uma seleção e, sendo aprovado, participa. O mercado paga a esse profissional uma média de R$ 1.500, podendo chegar a R$ 5.000, de acordo com o tempo de experiência. Se capacitar não faz mal, tá certo? Competência, todo mundo já sabe, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Não tem jeito. Ser competente é achar, isso aí. Ser competente é fazer as coisas acontecerem. Tá certo? Aquilo que você falou, QI. Não adianta ninguém te indicar. Não adianta eu oferecer aqui, eu tenho uma vaga numa empresa X, você vai ganhar R$150 mil por mês, vai ser o presidente da empresa, vai morar fora do Brasil, você pode colocar seus filhos na melhor escola do mundo, você vai ter passagem para vir ao Brasil 3, 4 vezes no dia. Mas tem uma característica única aí, eu olhei seu currículo, você se encaixa no perfil, está maravilhoso, mas tem um detalhezinho que não dá para lhe contratar, porque você tem que falar mandarim fluentemente, porque a empresa, a matriz fica na China, lá em Hong Kong. E aí, como é que faz? Então, a única dica que eu tenho é o seguinte, conhecimento, né? Quem tem conhecimento tem poder. Quem tem conhecimento tem poder. Ou seja, quanto mais conhecimento, mais poder. Quanto mais poder, melhor, mais conhecimento você tem. Então, eu acho que é isso aí. Capacitação não faz mal a ninguém. Não é? Eu costumo conversar com pessoas que dizem assim, se eu tivesse a oportunidade de viver de novo, eu viveria tudo outra vez. Estudaria no mesmo colégio, faria as mesmas coisas, teria os mesmos amigos, casaria com a mesma mulher, faria tudo igual. Se eu tivesse a oportunidade de viver de novo, eu faria diferente. Tá certo? Erros, a gente tem muitos. Mas graças a Deus que temos. Erros e medos. Medo não é vilão. Pelo contrário, medo é o balizador. Ele dá diretriz. Ele te dá parâmetro. Então, você perguntar, já errou? Muitas vezes. Já fez besteira? Muitas vezes. Já vacilou? Muitas vezes. Erros, nós aprendemos com ele. Porque persistir no erro não precisa nem dizer o que é. Então, erros, só não pode repetir de novo. Se você errou, para que repetir de novo? Confúcio dizia o seguinte, há 3 maneiras de você aprender na vida.
Um através da meditação. Não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar meditando, não vai para lugar nenhum. A outra é pela experiência própria, a mais dolorosa. E a outra, mais sábia, pela experiência dos outros. Ou seja, se alguém errou, você viu, é só não fazer igual a ele. Aprendeu com ele. Eu vou pegar carona, que eu até já falei. Para mim, só o conhecimento liberta. Agora, também, se eu sou conhecimento, sou arrogante, não tenho empatia, não tenho uma atitude de servir, também não vai. Então, é conhecimento, ética nas relações e competência no que você faz. Não tem como você não crescer na vida. Eu desconheço, porque muitas vezes tem gente que quer ter um conhecimento, mas tem uma soberba, uma humildade arrogância tão grande, né, professora? Que começam os sabotadores, tiram ele daquele lugar. Então, conhecimento, mas aquele que chama o líder servil, né? Aquele conhecimento que eu estou colocando à disposição de alguém para também me ajudar a crescer na carreira. Não que a gente não tenha cometido vários erros, né? Lógico que a gente comete com o erro aprendizado, a gente é imaturo. Né? Ninguém chega maduro no trabalho, com amadurecimento. Não existe. E, assim, que eu vi... A pergunta não deu tempo de eu pensar, eu fiquei aqui tentando refletir. Né? Então, assim, eu acho que quando eu comecei a minha carreira como docente... Um minuto, professor. Lógico que a gente tem insegurança, ninguém chega seguro em nada. Eu fui arrogante. E eu até dizia em reunião de coordenação, eu me coloco num patamar acima, senão as pessoas não vão me respeitar. Hoje em dia, eu acho que foi uma grande bobagem falar isso. Vamos para a professora Isabel. Gente, foi um prazer ter vocês no Carreiras de Oportunidades, você aí de casa. Até a próxima semana e obrigada por vocês estarem juntos. E fica a dica, eu sempre digo, gente, faça a diferença. E se não estiver satisfeito, peça para sair. Até o próximo programa.